Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco Newton, eu sou analista tributário da Receita Federal do Brasil e hoje vou falar para vocês de um tema muito importante, um tema bastante interessante, é um carro-chefe dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal, os NAFs. Vou falar para vocês, pessoal, do parcelamento de débitos, tanto na Receita Federal do Brasil quanto na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, débitos fazendários e previdenciários. A minha intenção com esse curso não é que você saiba tudo sobre parcelamento no âmbito desses dois órgãos, até porque ninguém sabe tudo, mesmo pessoas que trabalham na Receita há muito tempo não sabem tudo. Então qual vai ser a minha intenção, o nosso objetivo com esse curso? É que você aprenda os principais conceitos, saiba orientar o contribuinte a fazer um parcelamento, saiba tudo que é fundamental dizer ao contribuinte quando ele comparecer ao NAF ou ao atendimento orientado, para orientá-lo a concluir um parcelamento de débitos, tá certo? Nós dividimos esse curso em 4 partes. Essa primeira parte, ela se refere a noções gerais do parcelamento de débitos, fazendário, previdenciário, RFB e PGFN. Depois nós teremos um módulo só falando do parcelamento de débitos no âmbito da Receita Federal, fazendários, depois PGFN, fazendários e, por último, o parcelamento de débitos previdenciários, tanto na Receita Federal quanto na Procuradoria. Ok? Vamos começar então? Bem, você vê aí na tela o extrato fiscal de um contribuinte. Esse é o nosso contexto. Você tirou o extrato fiscal de um contribuinte, ele apresenta aqueles débitos e no momento que o contribuinte se dá conta de que está com aqueles valores devedores, essa dívida, você chega a emitir para ele o DAF para pagamento. Afinal de contas, o contribuinte ele quer ficar regular com a Fazenda Nacional. Só que na hora que você mostra para ele o DAF para pagamento, o valor é um tanto alto, é um valor que ele não possui dinheiro para pagar de uma vez, certo? Então, o contribuinte vai fazer o que nessa situação? Ele vai ficar irregular só porque ele não pode pagar de uma vez? Não, gente, aí existe uma solução. O contribuinte não tendo dinheiro para pagar um DAF todo de uma vez, liquidar sua dívida, ficar irregular com o fisco nacional, ele vai poder fazer o parcelamento de débitos. Então, o parcelamento ele é útil quando o contribuinte não possui dinheiro, não possui disponibilidade financeira para quitar os débitos integralmente na época correta. Em vez de ele pegar um empréstimo no banco, por exemplo, para pagar essa dívida toda de uma vez, a própria Receita disponibiliza a ele fazer um parcelamento de débitos. E nós vamos ver nesse curso exatamente as noções gerais. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é diferenciar um débito na Receita Federal e um débito na Procuradoria, para que você possa entender melhor. Quando o contribuinte faz a declaração do imposto de renda, por exemplo, o próprio programa já acusa que ele tem valores a pagar. Esses valores a pagar, após ele enviar a declaração, ficam em cobrança nos extratos fiscais. Caso ele não pague esses valores, depois de um determinado tempo, que isso depende muito da carga dos sistemas da Receita Federal, esses débitos serão migrados para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para quê? É que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional faz a cobrança judicial desses valores, a cobrança executiva, na chamada ação de execução fiscal. É a forma que a Receita Federal tem de dizer para o contribuinte, olha, já te cobrei o suficiente, mas você não quitou, então vou remeter à Procuradoria que eles vão cobrar judicialmente. E aí pode chegar o caso de o contribuinte sofrer até uma penhora de bens, seus bens serem leiloados, bloqueados, para que ele cumpra o pagamento daquela dívida. Afinal de contas, o que prevalece no caso é o interesse público e não o interesse de um só contribuinte. Toda a sociedade precisa daqueles valores para ficar funcionando. Outro conceito que nós devemos ter em mente é separar débitos previdenciários e débitos não previdenciários. Vocês vão entender a importância disso mais adiante em nosso curso. Gente, os débitos previdenciários são aqueles elencados no artigo 11 da Lei 8.212 de 91. O que é que diz exatamente esse dispositivo normativo? Diz o seguinte, que constituem contribuições sociais as das empresas, as dos empregadores domésticos e as dos trabalhadores. Esses débitos, definidos pelo artigo 11 da Lei 8.212, são os chamados débitos previdenciários. E o que são os débitos não previdenciários? Ora, por exclusão, são todos aqueles que não se enquadrem nessa definição. É importante a gente saber essa distinção para poder saber também quais são as condições do parcelamento e como e onde fazer esse parcelamento.
porque é diferenciado dependendo se o débito é previdenciário ou não previdenciário, tá? Então já vimos dois conceitos importantes aí, separar-se o débito na Receita e o débito na Procuradoria, e também débito previdenciário e débito não previdenciário. Outro conceito importante que devemos ter em mente, agora já falando especificamente do parcelamento. Na Receita Federal do Brasil existem os chamados, e na Procuradoria também, os chamados parcelamentos convencionais. São parcelamentos que estão disponíveis na internet para o contribuinte fazer no dia e a hora que ele necessitar. Eles não têm um prazo definido, eles estão sempre disponíveis no sistema para que o contribuinte possa fazer. O parcelamento simplificado, você de agora em diante vai entender isso, é aquele cujo montante total da dívida não ultrapassa R$1 milhão. Se a dívida não ultrapassa R$1 milhão, já considerando o principal, multas, juros e encargos legais, se houver, não ultrapassando R$1 milhão, esse parcelamento que você vai fazer é chamado de simplificado. Ele tem regras mais simples, como o próprio nome sugere. Existe um outro parcelamento que é feito somente quando os débitos do contribuinte ultrapassam a quantia de R$1 milhão. É o chamado parcelamento ordinário. Ele tem outras condições, existem alguns débitos que o contribuinte não pode parcelar nessa modalidade. Esse parcelamento não vai ser objeto do nosso curso. Por quê? Porque o público do NAF, majoritariamente, obviamente, são débitos abaixo de R$1 milhão. Na verdade, bem abaixo desse valor, tá certo? Então, em nosso curso, nós veremos apenas o parcelamento simplificado. Vamos partir agora para a base legal do parcelamento. A base legal do parcelamento de débitos, RFB, PGFN, Previdenciário e Fazendários, é a Lei 10.522 de 2002. Lá no artigo 10, essa lei diz o seguinte, que os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, ou seja, o Fisco Federal, poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais. Esse é o primeiro conceito que você deve memorizar e ter em mente. A gente vai falar tanto desse conceito que você vai gravá-lo inconscientemente. Parcelamento, o maior número de parcelas possível, são 60 parcelas, tá certo? Quando o contribuinte faz o parcelamento, esse pedido só é validado quando ocorre o pagamento da primeira parcela. Caso faça o parcelamento e não pague a primeira parcela, é considerado um pedido sem efeito, inócuo, tá? Então o artigo 11 ele diz exatamente isso, que o parcelamento terá sua formalização condicionada ao pagamento da primeira prestação. Lá no artigo 12, essa Lei 10.522 fala o seguinte, que o pedido de parcelamento deferido, ou seja, aceito pela Receita Federal ou pela Procuradoria, constitui confissão de dívida. Gente, qual é a importância disso? Dizer que um pedido de parcelamento importa confissão de dívida quer dizer que o contribuinte depois não vai mais poder alegar que a declaração dele estava errada. Ele não vai poder mais retificar a sua declaração de onde se originaram aqueles débitos, tá certo? Caso ele faça o parcelamento, pague a primeira e formalize esse parcelamento e depois perceba que errou ao fazer a sua declaração, que aqueles débitos, por exemplo, estão em valor maior que o devido, ele só conseguirá fazer essa alteração caso ele entre com um processo administrativo provando que houve esse equívoco. Mas, via de regra, fez o parcelamento, o que era até então apenas uma declaração, seja a declaração das empresas, seja a declaração do contribuinte pessoa física, até as declarações previdenciárias, no caso a GFIP, que é uma declaração que as empresas precisam enviar mensalmente. Após fazer o parcelamento, eles não podem mais alterar esses débitos mediante simples retificação dessas declarações, ok? No artigo 13, outra definição bastante importante, que é sobre os juros Selic. O que são esses juros Selic? São os juros que o governo utiliza para atualizar o valor da moeda, para atualizar o valor, o poder da moeda. Então, por exemplo, se eu tenho R$100 hoje, esses R$100 próximo mês, ele já não tem mais o mesmo poder de compra, por conta dos efeitos inflacionários, por conta da própria desvalorização que o tempo provoca no dinheiro. Então, o artigo 13 diz o seguinte, que cada prestação do parcelamento, ela será acrescida de juros Selic. E como é que vai ser esses juros Selic? Ora, eles são acumulados mensalmente, tá? Até o mês de pagamento da parcela, e no mês de pagamento da parcela, adicionado 1% desses juros. Eita, Francisco, agora complicou. Calma, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, que vocês vão entender direitinho como é que é o cálculo desses juros Selic, os juros que atualizam o valor das parcelas.
É muito comum os contribuintes chegarem reclamando depois que fizeram um parcelamento e as parcelas sempre estão aumentando de valor. Mas é assim mesmo, gente. O dinheiro ele vai perdendo valor com o tempo devido aos efeitos inflacionários. Então, para recompor a perda desse valor, são acrescentados esses juros Selic, que no âmbito federal tem um cálculo próprio. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, vocês vão entender bem direitinho. Com relação ao valor mínimo das parcelas, nós já falamos que a quantidade máxima são 60 parcelas, mas é preciso também obedecer a um valor mínimo dessas parcelas. O valor mínimo está definido numa portaria, a portaria conjunta PGFN-RFB, número 15 de 2009. Essa portaria foi a que regulamentou aquela lei, a Lei 10.522, tá? No artigo 18, gente, essa portaria fala o seguinte: o valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada, ou seja, atualizada, pelo número de parcelas solicitadas. E ele vai dizer quais são os limites de valor de cada parcela. Se for pessoa física, o valor mínimo da parcela são R$100. Caso seja pessoa jurídica, o valor mínimo da parcela são R$500. Então, nós vamos fazer agora um exemplo que combine tanto essa questão dos valores mínimos da parcela, quanto a quantidade máxima de parcelas que o contribuinte pode solicitar em determinado parcelamento. Mas memorize isso: R$100 se a pessoa for física, R$500 se a pessoa for jurídica. É a parcela mínima, tá? Vamos ver um exemplo, gente? Suponhamos o parcelamento de uma pessoa física feito agora em março desse ano, março de 2017. Eu tenho uma dívida total de R$1.000. Esse contribuinte diz: olha, eu não tenho condição de pagar R$1.000 de uma vez. Dá para parcelar? Dá. Aí você pergunta: em quantas parcelas? Ele diz: eu quero no máximo de parcelas. E aí você vai precisar dizer ao contribuinte qual vai ser o maior número de parcelas e o valor de cada parcela, o valor básico de cada parcela. Como é pessoa física, a parcela mínima é R$100. Então o que você faz? Divide 1.000, que é o valor total, pelo valor mínimo da parcela, que é 100, para você obter o maior número de parcelas possível. Então, se você tem uma dívida de R$1.000, você pode parcelá-las em até 10 vezes de R$100. Francisco, eu poderia parcelar essa dívida em 20 vezes? Gente, se eu parcelasse em 20 vezes R$1.000, ficariam 20 parcelas de R$50. Só que a pessoa física, em nenhuma hipótese, pode pagar menos de R$100. Então, o maior número de parcelas para uma dívida de R$1.000 são 10 parcelas de 100, tá certo? Como é que ficariam as parcelas? Se esse parcelamento foi feito em março desse ano, 2017, ele pagaria de entrada R$100. Quando fosse em abril, gente, devido àquela perda do poder da moeda que eu lhes falei, ele ia pagar R$100 mais 1% relativo ao mês do pagamento, que é abril. Então ficaria R$100 mais 1% de R$100, R$101. Em maio, professor, ora, é a parcela básica, R$100, mais a taxa Selic do mês anterior, que é abril, mais 1% do mês do pagamento, 1%. Então ficaria R$100 mais 0,79% de R$100 mais 1% de R$100. Se você fizer esse cálculo, vai dar R$101,79. Então veja que as parcelas estão aumentando um pouquinho. É a atualização do poder da moeda. Em junho, já seria a quarta parcela. Pagaria também R$100, foi a parcela de março, mais os juros Selic dos meses de abril e maio, mais 1% relativo ao mês do pagamento, que foi junho. Se você fizer essa conta, que tem aí no slide, R$100 mais 0,79, gente, foi a Selic do mês de abril. E 0,93 foi a Selic do mês de maio. Essa Selic você obtém facilmente no site da Receita Federal, rfb.gov.br. Então a parcela de junho ficaria R$ 102,72. Está dando para entender? Vamos ver mais uma quinta parcela. Parcela de julho. Então nós vamos acumular agora as Selics de abril, de maio e de junho. E 1% relativa a julho. Como está aí no slide o cálculo, você pode conferir essas Selics, dá R$ 103,53. Então observe que a parcela está subindo, mas é um valor que sobe pouco, porque os juros Selic, em média, são de 1% ao mês. Tá? São juros relativamente baixos se comparados àqueles cobrados, em geral, no mercado financeiro, nas instituições bancárias. Tá certo? Então é assim que você vai fazer a conta. Eu preciso me preocupar em como é essa conta? Não, essa conta é apenas para você entender, porque o próprio sistema já vai calcular para o contribuinte essas parcelas, tá certo? É só para que você possa entender como é que é esse cálculo. Vamos falar agora um pouquinho da multa.
A multa, gente, é uma espécie de punição pelo fato de o contribuinte não ter pago o seu débito na data certa. Então, se eu tinha que pagar um débito até hoje, ele é um valor. Se eu for pagar só amanhã, eu vou sofrer uma penalidade por estar pagando fora do prazo. É diferente dos juros, que é apenas atualização do valor monetário. Na Receita Federal do Brasil e na Procuradoria, a multa máxima é de 20% do valor do principal do débito. Isso quer dizer que, se eu tenho um débito de R$1.000 para pagar até hoje, eu deixo passar o tempo, no máximo eu vou pagar 20%, ou seja, a multa vai ser de R$200. Ela é de 0,33% ao dia, tá certo? Até esse máximo de 20%. Também você não precisa se preocupar com esse cálculo, é apenas para efeito informativo, para que você possa orientar o seu contribuinte sobre o porquê está sendo cobrado juros, o porquê está sendo cobrada multa e, caso ele necessite explicações, você possa fornecer essas orientações. Gente, nem todos os débitos podem ser parcelados. Existem débitos que a Receita Federal e a Procuradoria disponibilizam o parcelamento e outros que ela não disponibiliza, porque existem vedações legais, tá? Quais são as vedações legais ao parcelamento? Existem diversas vedações. Eu vou falar aqui para vocês de algumas. Por exemplo, no artigo 14 ele fala que é vedada a concessão de parcelamento relativa a tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de subrogação. São os códigos, por exemplo, 0561, 0588, tá? É a parte do segurado, previdenciária. Esses débitos aí não podem ser parcelados, mas já a gente vai ver uma peculiaridade dessa vedação. Um outro exemplo de débito que não pode ser parcelado é aquele de que já existe um parcelamento anterior. É vedada a concessão de parcelamento relativa a um tributo, enquanto não integralmente pago um parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo, tá certo? Outro exemplo que não pode ser parcelado são os tributos devidos pela pessoa jurídica com falência decretada ou da pessoa civil com a insolvência civil decretada, ou seja, houve a falência da pessoa, seja física ou jurídica, então o parcelamento para essas pessoas não pode ser deferido. No artigo 14c, gente, ele fala o seguinte, que pode ser concedido de ofício ou a pedido o parcelamento simplificado e o pagamento da primeira parcela é a confissão da dívida. E aí vem um parágrafo, o parágrafo único desse artigo 14, muito interessante. Ao parcelamento simplificado não se aplicam as vedações do artigo 14. Quer dizer, Francisco, que aquelas vedações que a gente viu no artigo 14, que são várias, se você tiver curiosidade, depois você pega a Lei 10.522 e vai olhar. Quer dizer que essas vedações do artigo 14 não se aplicam ao parcelamento simplificado, que é o que nós vamos aprender a fazer nesse curso? Exatamente, gente. Então, no parcelamento simplificado, é permitido fazer parcelamento de tributos passíveis de retenção na fonte, é permitido fazer o parcelamento simplificado de tributo, mesmo que ainda haja um parcelamento anterior do mesmo tributo, é possível fazer o parcelamento simplificado mesmo da pessoa física com a insolvência civil decretada, tá certo? Muitos alunos me perguntam, Francisco, eu preciso decorar essas vedações, ou seja, eu preciso saber todos os débitos que não podem ser parcelados? Não, gente, você não precisa. Sabe por quê? Porque quando você for fazer o parcelamento, caso aquele débito não possa ser parcelado, o próprio sistema vai emitir uma crítica dizendo, olha, esse débito não pode ser parcelado, ou então você não tem débitos a parcelar, débitos parceláveis. Então não precisa você se preocupar com a informação de que alguns débitos são parceláveis e outros não. É apenas para que você fique ciente, tá ok? Aí são apenas algumas vedações. Francisco, quer dizer que o parcelamento está lá formalizado, o contribuinte pagou a primeira, vem pagando suas parcelas. Ele pode perder esse parcelamento em algum momento? De que maneira ele pode ser rescindido esse parcelamento? Gente, existem algumas situações previstas lá no artigo 14b da Lei 10.522. O que é que ocasiona a rescisão de um parcelamento? Se o contribuinte deixar de pagar 3 parcelas, sejam elas consecutivas ou não, alternadas, o parcelamento será rescindido automaticamente pelo sistema. Quando o contribuinte deixa de pagar as parcelas, o sistema entende que o parcelamento não mais interessa àquele contribuinte. Tem outra situação, Francisco? Tem sim. Veja aí, de uma parcela estando pagas todas as demais. Se o contribuinte pagou todas as parcelas de um parcelamento e esqueceu uma, aquele parcelamento também será rescindido. Essas são
as duas principais hipóteses de rescisão de um parcelamento formalizado, tanto na Receita quanto na Procuradoria. Então não esqueça, sempre que fizer um parcelamento, avise ao seu contribuinte que a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas, ou então falta de pagamento de uma parcela, estando pagas todas as demais, acarretará a rescisão do parcelamento. Francisco, perdendo o parcelamento, o que é que o contribuinte vai fazer? Ele vai ficar então com a dívida dele em cobrança, mesmo sem ele poder pagar? Não, gente, ele pode fazer o reparcelamento. O reparcelamento também é previsto na Lei 10.522, no artigo 14A. Tá? O que é que diz esse artigo 14A? Que no reparcelamento ele pode reparcelar tanto aquela dívida que ele já tinha parcelado antes, quanto débitos novos. Ele pode incluir novos débitos nesse reparcelamento, fazer um bloco só, um pacote só, para reparcelar. Tá? O reparcelamento, a formalização do reparcelamento, ela exige uma condição. Qual é a condição? Se for o primeiro reparcelamento, gente, que o contribuinte está fazendo, ou seja, ele tinha um parcelamento, deixou atrasar 3, perdeu o parcelamento. Aí ele quer reparcelar. A lei impõe uma condição. Qual é a condição? Que ele pague 10% do valor total da dívida como uma entrada, uma garantia. Tá? Ele paga 10% do valor total da dívida para poder reparcelar. E se ele perder, Francisco, esse reparcelamento, precisar fazer de um novo reparcelamento, caso ele já vá fazer, gente, o segundo reparcelamento, ou terceiro, quarto, daí em diante, ele deve pagar 20% do total da dívida. Observe que é um valor que é como se fosse uma punição pelo fato de ele não ter pago aquele parcelamento anterior. E é um valor que muitas vezes o contribuinte não tem disponível. Essas regras para reparcelar, elas existem exatamente para inibir o contribuinte de não pagar as parcelas, porque caso ele pague em dia, ele não vai precisar parcelar. Então vai ser interessante para ele e para o fisco. Caso ele perca, ele vai precisar pagar essa entrada dos débitos, ok? Gente, eram essas as noções gerais sobre o parcelamento de débitos na Receita Federal, na Procuradoria da Fazenda Nacional, tanto no âmbito fazendário quanto previdenciário. Essas informações desse curso, desse módulo, valem para todos esses parcelamentos, ok? Então estude bem essas orientações gerais, depois a gente vai ver no site da Receita, tem mais orientações que vocês vão estudar, mas por enquanto é isso.